Gente, a gente está começando hoje um novo trabalho, um novo projeto. Então a gente vai começar a partir de agora a divulgar mais assiduamente o meu trabalho, da forma que eu trabalho, como que são executados os nossos tratamentos, para que vocês entendam, para que fique claro para vocês. E principalmente para quando vocês chegarem até mim, a gente já ter um caminho percorrido, a gente já ter um entendimento, um conhecimento e uma sabedoria de como que a gente vai mudar a vida de vocês, de como que vocês vão transformar a vida de vocês, a realidade de vocês. O meu propósito aqui é levar esse conhecimento, essa luz, essa sabedoria, esse discernimento para vocês. O que vocês vão ver basicamente? Vocês vão me ver e vocês vão ver essa lousa aqui atrás, que é a minha ferramenta de trabalho, que é como eu vou passar esse saber, esse conhecimento para vocês a partir de agora. Esse canal está começando de uma forma nova a partir de agora, está começando de uma forma mais estruturada, justamente para a gente colocar dentro de vocês um conteúdo que seja ressonante com a vida nova que vocês querem trabalhar e aprender a partir de agora. Eu trabalho, e vocês sabem, com uma estrutura muito forte e a gente vai entendendo dentro dessa estrutura como que é que a gente vai desenvolver. Então, o que vocês vão ver a partir de hoje dentro desse canal, dentro desse conteúdo? 3 coisas muito importantes, que é o que eu trabalho basicamente. A parte da espiritualidade, a parte das energias e a parte da psicanálise. É isso que a gente vai estruturar dentro da cabeça de vocês. Formada essa tríade, a gente começa a entender o mundo de uma forma melhor. A gente vai começar agora a entender os porquês, né? Para a gente entender os porquês, eu vou falar sobre os sintomas mais básicos que vocês apresentam dentro de um consultório. A gente vai falar um pouco sobre o que vocês falam que é e o que na verdade é. Tudo tem uma causa. Então, quando vocês chegam dentro do consultório, quando vocês vivem a vida, o que vocês falam? Ah, eu tenho TDAH, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, eu tenho medo, eu tenho traumas, certo? Então, a gente vai entender por que você diz que você tem TDAH. Qual é a estrutura disso? Para a gente começar isso, a gente tem que entender algumas coisas bem fundamentais. Começando pelo TDAH, que hoje todo mundo tem o TDAH. O TDAH, você pode usar ele como uma condenação, como uma justificativa para o seu modelo de comportamento, certo? Mas isso, como eu disse, ele é uma condenação. Ele não é um fator decisivo na sua vida. Ou a gente pega e usa um sintoma como uma desculpa para você não desenvolver a vida, ou você pega o que você tem e você usa como uma potencialidade, ou seja, para que você consiga progredir a partir de alguma coisa. Qualquer coisa se desenvolve a partir do reconhecimento e do entendimento de como funciona esse aparelho, esse sistema. Então, o que é o TDAH de verdade na nossa visão da espiritualidade, da física quântica e da psicanálise? O TDAH, ele é um cérebro, um aparelho psicológico que ele tem um modelo de funcionamento. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho um carro que funciona a gasolina, um carro que funciona a álcool e um carro que funciona a diesel. O cérebro com TDAH, ele é um carro que funciona a diesel. Ele é um carro mais potente, ele é um carro mais forte. Então, para eu viver dentro desse cérebro que supostamente tem um TDAH, eu tenho que aprender como que eu desenvolvo isso. O TDAH, a função dele é que você seja uma grande pessoa, é que você desenvolva a vida a partir de alguma coisa. Você com essa característica do TDAH, o que você tem que ter? Uma potência. Ou seja, aonde está o meu foco? Então eu tenho que escolher alguma coisa na vida
Eu tenho que sentir alguma coisa que faça sentido para mim. Vai ser o seu carro-chefe, vai ser o seu tesão de vida, vai ser a sua energia de libido. O que você gosta de fazer? Cozinhar, conversar, ser médico, ser terapeuta, ser arquiteto. Para isso que serve a gente entender o TDAH e a gente não viver a desculpa do TDAH. O que eu faço com o TDAH? Qual é o meu foco? O meu foco é estudar. Então você vai estudar. A vida, por consequência, ela vai acontecendo. E daí você vai, no decorrer da vida, entendendo o que eu tenho dificuldade de lembrar as compras do mês, de lembrar qualquer outra coisa. Isso você vai estruturando. O que eu quero que vocês entendam nesse primeiro momento é que o TDAH não é uma desculpa para você ficar travado na vida, para você ficar bloqueado na vida. Você vai usar uma potencialidade sua, você vai usar uma característica que o seu cérebro tem com mais facilidade para você ter essa potência, para você se desenvolver, para você se desbloquear e para que você consiga ter uma vida saudável. O que é uma vida saudável para mim? O que eu entendo? Uma pessoa espiritualizada, uma pessoa bem, o que ela tem? 3 fatores fundamentais. Para a gente saber que alguém tem uma boa espiritualidade, o que eu olho sempre na pessoa? E agora a gente vai começar a entender toda essa... Tudo que a gente vai falar, tudo que a gente entende como correto, sempre tem uma tríade. Então, uma pessoa espiritualizada, uma pessoa bem resolvida na vida, ela tem o quê? Saúde, prosperidade e ela tem bons relacionamentos. Isso daqui é uma pessoa completa, é uma pessoa espiritualizada. E é isso que a gente vai falar com vocês dentro desse gigante conteúdo que começa a partir de hoje. A intenção desse projeto que a gente está fazendo é que seja uma aula de transformação de vida para vocês e que vocês consigam aplicar esse conhecimento na vida prática de vocês. E a gente já falou um pouco, e lógico a gente vai discorrer mais a fundo isso durante os conteúdos, sobre o TDAH. Agora, a gente vai falar sobre a ansiedade. Aqui do lado tem a minha colinha para a gente conseguir discorrer sobre tudo isso. Por que uma pessoa se torna uma pessoa ansiosa? Para a gente entender a ansiedade, a gente tem que entender a linha do tempo da vida da pessoa. Vou fazer uma linha mais reta aqui. Então, o que é a ansiedade? E daí eu já vou falar sobre ansiedade / depressão. Tudo junto. Todo mundo fala na internet sobre ansiedade e depressão, mas aonde que está a grande questão? Você tem uma linha de vida, você está aqui hoje com 40 anos. Por que eu tenho ansiedade? Porque eu fico olhando aqui, no futuro. A ansiedade, todo mundo sabe, excesso de futuro. E a depressão, excesso de passado. Qual é o grande clique do tratamento energético, espiritual e da psicanálise? É a gente pegar, apagar esse passado de uma forma positiva, ou seja, não dá para eu viver hoje, aqui, em 2026, e ficar pensando no meu passado. Né? O próprio Cristo, quando ele vem aqui na Terra e quando ele fala com a gente, ele fala, e faço nova todas as coisas. O que significa? Significa que hoje, quando eu acordar, eu tenho que fazer novo esse comportamento doentio, esse comportamento, esse hábito que eu venho trazendo já ao longo desses 40 anos. Então, aqui que mora quem? Aqui é a casa da depressão. Por que tem depressão? Porque tem excesso de um monte de coisa que não presta. Primeira coisa, culpa. A pessoa culpada, ela fica aqui. Por que você não fez? Ah, eu não fiz porque choveu, porque meu pai foi ruim, porque minha mãe foi aquilo. E daí você fica travado nesse processo aqui. O que a gente faz de uma forma muito forte?
A gente volta nessa linha da vida de vocês e vai começar a analisar. Ah, com 3 anos teve, com 4 anos teve, com 5 anos teve trauma, com 6 anos teve trauma, com 7 anos teve trauma. Beleza. Enquanto a gente não pegar, não se harmonizar, não fizer as pazes com esse passado, ou seja, aqui moram os nossos demônios. Aqui é onde a gente tem que pegar e falar, cara, isso aqui é parte de mim. Isso aqui é uma verdade que aconteceu na minha vida, só que eu pego isso daqui e faço nova todas as coisas. Como que eu vou usar o meu trauma? Ou eu uso o meu trauma para eu, de novo, ficar na desculpa, ficar na culpa e ficar no medo, ou eu pego esse trauma e eu uso ele para eu reformular a vida. O trauma, ele é o retrovisor do carro. Então, ele é uma referência de algo que eu vivi, que é verdade. Ninguém está falando que o trauma não é verdade, mas eu estou falando que a gente chegou num ponto da humanidade em que não dá mais para a gente ficar parado por causa do trauma, porque sua mãe foi ruim, porque seu pai foi ruim, porque seu avô te bateu. É esse lugar que a gente tem que tirar vocês, tanto desse passado, dessa depressão, quanto desse futuro sem confiança. Por que não prospera? Por que não ganha dinheiro? Porque não tem confiança no futuro. Por que não tem bons relacionamentos? Também porque não tem confiança no futuro. Por que tem problema de saúde? A saúde negativada? Porque falta futuro. Mas esse futuro que eu falo para vocês é vocês terem um propósito de vida que eu vou ensinar vocês durante esse processo agora a descobrirem e a entender que de uma forma ou de outra esse propósito de vida ele vai dar certo. Como que ele vai conseguir? Eu não sei, porque não é a nossa obrigação e nossa função saber todos o caminho. Mas é nossa função visualizar o final do caminho e entender que a gente vai conseguir realizar aquilo. Por isso que a gente usa a espiritualidade, porque quem dá esse caminho para a gente caminhar a partir de uma vontade que você tem no seu coração é a espiritualidade. O que eles falam? Eles dão um desejo, eles dão a vontade e mostram o caminho. E a partir daí você tem que ter estado de presença, você tem que ter coerência para que você caminhe esse caminho. E para que você não caminhe o caminho só observando as pedras que vão aparecer no caminho. Então o nosso trabalho é deixar a visão clara, é deixar vocês no aqui e no agora, para que vocês possam caminhar o caminho. Então, fundamentalmente, ansiedade, excesso de futuro, falta de confiança e segurança. Por que eu gosto de trabalhar isso daqui? Confiança. Aonde que vem a confiança? A confiança vem de Deus. Ah, eu não acredito em Deus. Não tem problema, acredito em você. Se você não acredita em Deus, você tem que acreditar em você. A confiança e a segurança é eu olhar a meta final da minha vida e saber que eu vou realizar aquilo. Da onde que vem confiança e segurança? Da tríade fundamental, que é de cima, da parte espiritual. Por isso que a gente fala que Deus é Pai. Por isso que se você pega e você julga o seu pai como bom ou mal, você mata a energia criadora. Criação. Aonde que eu tenho que estar? No aqui e no agora. Por que eu tenho que estar aqui? Porque eu tenho que confiar em mim. Confiar em Deus. Certo? Então, futuro, ansiedade. O que a gente faz? A gente planeja o futuro, mas a gente mata a ansiedade que está relacionada ao futuro. Passado, depressão, culpa, sofrimento, todas essas histórias. O que a gente faz? Volta aqui progressivamente e vai matando, ou seja, anulando essas energias que prendem você. O que eu tenho que fazer com isso daqui? Eu tenho que parar a minha vida 1 ano, 2 anos, ficar lá na frente de um terapeuta conversando e não sei o que lá, para matar esse passado aqui? Não. Eu tenho que caminhar a vida e enquanto eu vou caminhando na vida, a própria espiritualidade, as próprias energias vão colocando você e eu em contato com pessoas que vão conseguir te curar. Então, eu só consigo resolver daqui para frente de uma forma mais prática
quando eu dou energia para vocês irem para a vida, caminharem o caminho, e durante esse caminho, vocês vão pegando as pedras, entendendo quais são essas pedras e devolvendo elas para o lugar de origem delas, com amor, com carinho e com compreensão. O nosso trabalho, num todo, ele é nada mais do que a compreensão absoluta das coisas. A partir do momento que eu compreendo que 2 mais 2 é 4, eu não vou brigar com isso. Por que eu tenho que ficar voltando aqui atrás e repetindo? E tudo que eu repito, eu clamo. Tem gente que está há 10 anos contando a mesma história do pai e da mãe. Tem gente que está há 20 anos contando que o marido traiu, que não sei o que lá, que isso, que aquilo, que eu fui roubado, que eu fui traído. Isso daqui é depressão, é excesso de passado na vida de vocês. Quanto mais a gente fica no passado, menos a gente vive o presente. Então vamos lá. Quanto mais passado tem na história de vocês, quanto mais positivo está o passado, menos está o presente. Mais passado, menos presente. E o futuro? Tá zero. Vocês não estão vivendo, vocês não estão desenvolvendo a vida de vocês. O que a gente faz? Se harmoniza com esse passado aqui. Ok, tá tudo bem. Planeja o futuro. Gasta energia para quê? Para o presente. 90% da energia que você tem que gastar é quando? Da hora que você acorda 6 da manhã, até a hora que você dorme, 10 da noite. É aqui que tem que estar o seu gasto de energia. E se eu gasto energia aqui, eu consigo entender o que está acontecendo na minha vida. Por que vocês interpretam tudo como passado? Porque a energia de vocês está aqui, ó. E daí acontece alguma coisa, como que você reage hoje com o que aconteceu hoje? Você reage igual você reagia ontem. Por quê? De novo, aonde está o olhar de vocês? Aonde está esse corpo físico de vocês? Está aqui, ó. Está no passado. Então, a grande sacada, o grande começo desse entendimento, o grande começo desse saber, que vai mudar a visão de mundo de vocês, que vai colocar vocês dentro da tríade saúde, prosperidade e bons relacionamentos, é a gente resolver essa linha fundamental da vida. Ah, eu tenho possibilidade de estar com um terapeuta, de estar com o Edson? Beleza, a gente vai olhar isso aqui de uma forma mais forte. Eu não tenho, tudo bem, você já tem o ponto de referência que você vai começar a sentar e fazer a sua autoanálise, né? Todo mundo tem que escrever o próprio livro da vida. Eu falo para todo mundo, livro de autoajuda só ajuda quem escreveu. Cada um tem que entender e tem que fazer o seu próprio livro de autoajuda, para que você possa resolver a sua vida. O seu propósito de vida, eu também não vou falar. Quem vai falar? Você que vai falar. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, isso é importante para mim. Como que a gente faz isso? Fazendo essa autoanálise. Eu sou um bom analista? Eu sou, mas vocês vão ser bons analistas também da vida de vocês e vocês vão começar a aprender como que faz essa história acontecer. Muito bem. Agora a gente vai entrar num campo bem profundo, que é o medo. Então a gente falou basicamente agora, mas de uma forma que você já consegue ter um autoconhecimento, que você já consegue começar a ver a vida de uma forma diferente. O que a gente falou agora? TDAH, certo? Que é o quê? Esse modelo de comportamento do seu cérebro. O que vocês têm que fazer? Identificar qual é o modelo que funciona o seu aparelho. Certo? Ou seja, o seu cérebro, a sua mente. Como que ela funciona? O que ela gosta, o que ela não gosta, o que é fácil para você fazer. Porque daí mais para frente a gente vai colocar esse aparelho aqui dentro do seu propósito de vida. Certo? A gente falou também sobre a depressão, certo? Excesso de passado. E a gente falou sobre a ansiedade, excesso de futuro.
tudo isso daqui é o começo do travamento da vida de vocês. Então, a gente vai ter uma lógica a partir de agora, um caminho que a gente vai percorrer juntos, para quê? Para destravar a vida de vocês. Então, encerramos esse ciclo, essa tríade aqui. Fiquem no canal, assistam, porque vocês vão entender a partir de agora como que a gente vai chegar no propósito de vida de cada um de vocês.